Sejam todos bem-vindos. Esse é o letramento organizado pelo Ceres Regional Osasco sobre a avaliação ergonômica preliminar. Para acompanhar esse curso, você precisa estar usando uma tela grande, você precisa de um ambiente silencioso e você precisa de um caderno ou um bloco de anotações para usar a escrita manual no processo de aprendizado. Nosso letramento está dividido em 4 aulas e, além disso, nós temos um material didático a ser disponibilizado e que frequentemente será atualizado. É um link, uma pasta eletrônica disponível na internet para todos aqueles que se inscrevem nesse curso, nesse letramento de avaliação ergonômica preliminar. As duas primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2, também tem gravações. Esta é a gravação da aula 1 e temos a gravação da aula 2. As aulas 3 e 4 são aulas práticas, são aulas com exercícios, por isso elas não são gravadas. A avaliação ergonômica preliminar é diferente da conhecida análise ergonômica do trabalho. Uma das diferenças é que a análise ergonômica do trabalho deve ser feita por um especialista, como, por exemplo, por um ergonomista. Já a avaliação ergonômica preliminar não carece de um especialista. Inclusive, os próprios trabalhadores podem participar dessa avaliação ergonômica preliminar. Além disso, ela deve ser feita pela organização, pela empresa pública ou privada, para todos os postos de trabalho, para todos os trabalhadores, e não apenas em ambientes específicos ou por causa de uma demanda que surgiu a partir de um acontecimento dentro da empresa. Essa avaliação, ela precisa incluir uma análise psicofisiológica, né? Então, é uma análise que é superficial, que é uma triagem, que é simples, mas que aborda todos os aspectos possíveis dentro do ambiente organizacional. Não existe um método determinado para a avaliação ergonômica preliminar. Na área de ergonomia, nós usamos muitos e muitos instrumentos de avaliação para avaliação ergonômica específica, especializada. Então, existem instrumentos para análise do trabalho estático, existem instrumentos para análise cognitiva, para todos os aspectos de ergonomia existem instrumentos específicos, mas esses instrumentos não são utilizados na avaliação ergonômica preliminar. Ela é uma triagem, ela é a primeira fase daquilo que em ergonomia nós chamamos pela sigla SOBANE, que em inglês é o Screening, Observation, Analysis e Expertise. Screening é a primeira etapa, é a triagem, é aquela análise preliminar, ou seja, a avaliação ergonômica preliminar. Se existe algo que foi identificado no screening, nessa análise preliminar, nessa triagem, que precisa de um especialista, então nós vamos para as outras fases. E aí sim, essas outras fases representam um aprofundamento, um detalhamento na análise ergonômica, até que eu posso precisar sim de um especialista. Mas a análise ergonômica preliminar não é essa última fase de expertise, é uma fase inicial de screening, de triagem. Aliás, em inglês, expertise deve ser expertise, né? Não expertise, mas em português é o especialista. Na avaliação ergonômica preliminar, nós estamos falando sobre uma triagem, sobre uma avaliação preliminar. Nesse nosso curso, nesse nosso treinamento, nesse nosso letramento, para fazer essa primeira fase, que é o screening, que é a triagem, nós selecionamos um método, que é um método francês, que se chama diagnóstico participativo dos riscos, o DPARIS. Esse método não é o único
para a avaliação ergonômica preliminar. Esse método é o que nós escolhemos porque encontramos esse método e acreditamos que ele é um método útil, de fácil uso, um método completo e que pode ajudar vocês a iniciarem esse processo de avaliação ergonômica preliminar. Então, é uma indicação, uma recomendação, mas o DEPARES não é o único método. A segunda aula vai ser sobre ele especificamente. Para a AEP, então a partir de agora eu vou começar a chamar a avaliação ergonômica preliminar pela sigla AEP. Para a AEP, é necessário o especialista? Não. Repetindo, não é necessário a participação de um especialista. É uma ação participativa, que você até pode ter especialista junto, você pode ter o médico do trabalho, você pode ter o fisioterapeuta ergonomista, o engenheiro de segurança, você pode ter essas figuras dentro do processo de análise ergonômica preliminar. Mas o principal é, os trabalhadores precisam participar disso. Os trabalhadores precisam ser treinados. Os trabalhadores precisam saber o que é perigo e o que não é perigo. Eles precisam ter consciência do ambiente, eles precisam ter consciência da sua própria atividade, do que é repetição, como eles devem se comportar, que equipamentos de proteção eles devem usar, qual é o motivo, a razão do uso desses equipamentos para que eles possam participar dessa avaliação ergonômica preliminar. Então, é uma ação de educação, é uma ação de ensino propriamente dito aos próprios trabalhadores e a avaliação ergonômica preliminar tem a participação deles.